dia, minhas irmãs e meus irmãos. Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas, euzinha. E hoje com o profeta Isaías, capítulo 43, tá bom? No final, eu cumprimento vocês aí. Então, vamos lá. Isaías, capítulo 43. É um texto poético, gosto sempre de falar isso e mostrar. O meu tá todo pintadinho, tá vendo? Porque dá pra... Nossa, tem muita coisa aqui para fazer análise retórica, muita. Então, Isaías, o livro de Isaías é um livro profético e um livro poético ao mesmo tempo, né? E essa parte do livro da consolação, se eu não me engano, o que é o livro da consolação para você que está assistindo hoje pela primeira vez? É o capítulo 40 de Isaías até o capítulo 55. Então, vou só conferir enquanto eu estou falando. Exatamente. Esse livro da consolação, é isso mesmo. Ele é todo poético, tá? Todo poético. Então, no meio do livro da consolação, vamos falar do Isaías 43, versículo 1 até o versículo 13, tá? Dando tempo aí, tá bom? Porque eu já fiz uma live de Isaías 43, do versículo 14 até o versículo 21, acredito, porque também tá pintadinho, né? Então, vamos lá. Isaías 43, do verso 1 ao verso 13. E aí quero que você preste atenção, porque hoje eu nem fiz o meu roteirinho, porque tá tudo anotado aqui na Bíblia e ela tá toda pintada e assim eu vou observando, né, onde é que estão as ligações. Na verdade, eu já prometi, eu vou fazer ou uma gravação ou uma live sobre essa técnica de pintar, tá bom? Bem, mas basicamente é isso, é você observar as expressões que se repetem e essas expressões que se repetem você pinta com a mesma cor. Compra uma caixa de lápis de cor boa, de ponta macia, ou lápis de cera, tá? E você vai pintando expressões que se repetem. Por exemplo, vou pular do 1 para o 2, tá? Isaías 43, 2, você tem 3 vezes a conjunção quando, né? A conjunção temporal quando. Ah, mas você de repente não sabe que é conjunção temporal. Eu sou professora de português, então eu vou falando. Mas aparece a palavra quando. Então, quando. Então você marca, tá? Passar, passar, passar. Você marca de outra cor, tá? Pelas águas, pelos rios, pelo fogo, chamas. Marca de outra cor. E isso vai fazer com que a tua mente comece a observar essas repetições e memorizar também, tá bom? Então, vamos lá. Voltando para o versículo 1. Isaías 43, 1. Mas agora... assim diz o Senhor. Então você já sabe que não é mais a palavra do profeta Isaías, mas é o oráculo do Senhor. Esse assim diz o Senhor, a gente chama, né, de fórmula profética ou de oráculo. Então, quando o profeta do Antigo Testamento, tá, abre a boca para dizer assim diz o Senhor, já não é mais ele, mas é a palavra do Senhor. Isso é comum na antiguidade? Sim. Isso não é só costume, utilizar essa palavra oráculo, não é só costume do Antigo Testamento de Israel. A Grécia tinha o oráculo. Quando o Édipo vai lá, né, em Delfos, ele vai aonde? Ele vai ao oráculo de Delfos. Então, você tem lá onde se
A pitonisa lá, a profetisa, mastigava lá umas ervas e ficava no transe e ela falava, né? E eles criam que era o Deus que estava falando através da pitonisa, da profetisa, né? Da menina lá que era escolhida para tal trabalho, vamos dizer assim. No caso aqui do Antigo Testamento, é um oráculo de forma diferente, porque o profeta não precisa ficar em transe. O profeta ele está entendendo exatamente o que ele está falando e ele intervém nessa fala. Tá? Isso fica muito claro lá no Ezequiel 37. Né? Não é uma palavra que vem de Deus e o profeta não interage com aquilo. Não, o profeta interage com aquilo, ele entende o que ele está falando. Tá? Então vamos lá. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Já deu, né? Então, o Senhor diz o quê? O Senhor que te criou, né? Quem é esse Senhor? O que te criou e o que te formou, tá? O que ele falou? Não tenha medo. Pois é, né? Ou não temas. Eu tô na Nova Almeida atualizada, então aqui tá não tenha medo, né? Então, não tenha medo, porque eu te remi. Ou seja, eu comprei o preço do teu resgate. A remissão era isso. Eu já expliquei isso aqui em outra live. O que é a remissão ou a redenção no Antigo Testamento? Era eu ter uma dívida e vir alguém e pagar essa dívida em meu lugar, tá? Então, isso é que é remissão ou redenção. Por isso que Jesus é o nosso Redentor, porque ele pagou uma dívida que era nossa, que era minha, né? A dívida pelos meus erros, pelos meus pecados. Ele que não tinha erro nenhum, que não tinha pecado nenhum, que era o próprio Deus, como diz lá o Hebreus, ele se tornou o sacerdote e a vítima, né? O animal que se oferecia em troca do resgate de outro, do sangue derramado, a dívida paga através daquilo ali. Então, eu te remi, eu te chamei pelo teu nome, você é meu, ou tu és meu, se eu usar o tu. Então, 5 coisas, já no versículo 1 do Isaías 43. O que o Senhor fez? Por mim, por você, pelo Jacó ou Israel. Jacó e Israel é a mesma pessoa, lembra? Então, ele criou, ele formou, ele remiu, ele chamou pelo nome, e eu sou dele. E ele diz, você é meu. Só aqui já estava bom para essa manhã, né? Já completa a alegria. Então, ele criou a gente, ele formou a gente, ele remiu a gente, né? Pagou a nossa dívida, ele chamou a gente pelo nome e ele diz, você é meu, você é minha, Alessandra, você é minha. E por ser dele, claro, a minha vida não está mais nas minhas mãos, mas está nas mãos dele. Isso dá um alívio, um descanso tão grande, né? Muito grande, tira tanta preocupação, né? Bom, só que ele continua. Versículo 2. E isso aqui eu já falei algumas vezes e hoje isso precisa ficar muito claro. Como eu falei, no versículo 2 ele vai usar a expressão temporal ou a conjunção temporal quando. Não é se. É quando. Se é quando, em algum momento, isso já aconteceu ou vai acontecer em relação às nossas vidas. No caso aqui,
Ele está jogando para o futuro, porque o pessoal está na Babilônia, né? Só que ele está jogando para o futuro alguma coisa que já aconteceu. Por quê? Essas águas, esses rios, esse fogo e essas chamas, na verdade, são a representação das situações difíceis. Desculpe. Das situações de sofrimento, das situações de lamento, né? Das situações de dor. Então, o que diz o versículo? Quando você passar pelas águas, aí ele diz o que vai acontecer. Quando você passar pela situação difícil, tá? Eu estarei com você. Quando passares pelas águas, eu estarei com você. E quando passar pelos rios, o que vai acontecer? Eles não o submergirão, desculpa. Então, quando você passar pelas águas, eu vou estar com você. Se você passar pelas situações difíceis, eu vou estar com você. Águas aqui é a metáfora de situações difíceis. Quando você passar pelos rios, que é outro tipo de situação difícil, esses rios não vão te submergir. Continua. Quando passar pelo fogo, as dores, você não se queimará. Essas dores virão, mas não vão te atingir. Você vai passar por elas, mas pelo fogo, mas esse fogo não te queima, tá? E as chamas não o atingirão. Então, o que ele está falando? Existe um quando você vai passar, mas quando você passar, primeiro, eu vou estar com você. Essa situação não vai te afundar. Essa situação não vai te queimar, ou seja, não vai te doer. E essa situação não vai te atingir. As chamas não vão te atingir. Elas podem vir. Pode machucar lá um pouquinho. Mas isso não vai te desestabilizar, como eu já fiz uma outra live aqui. Isso não vai te atingir a ponto de te deixar doente, a ponto de te matar. Tanto que você está aqui hoje. Você está olhando aí pro teu celular, ou pro teu notebook, ou pro teu computador, e eu estou falando contigo, tá? Por que eu estou falando contigo? E por que você está me vendo aí e está escrevendo aqui, né? Ou só está assistindo, né? Por que você está aí? Porque você já passou pelas águas e ele, Deus, o Senhor, esteve com você, como continua estando. Você já passou pelos rios e você não afundou, tanto que você está vivo aí, e você está viva aí. Você já passou pelo fogo e ele não te queimou, tanto que você está aí. E você já passou pelas chamas e elas não te atingiram, elas não acabaram contigo, e você está aí, tá? Então, mas você não está imune, nem eu, de passar por tudo isso novamente. Mas existe uma certeza. A análise é retórica. Eu estarei com você, eles não submergirão, você não se queimará e não atingirão. Tá? São as cores aqui no versículo. Eu vou botar bem pertinho que vai dar para ver. Tá? A câmera do celular tá bem nítida. Ó, quando e quando, tá? O amarelinho é a promessa. Eu estarei com você, não te submergirão, não te queimará e não arderá, não atingirá, né? Então, é isso daí, tá? É isso daí. Verso 3. Porque eu sou o Senhor. Olha, agora eu vi um negócio muito legal aqui quando eu estava estudando. Foram 4 coisas, não foram? Passar pelas águas, passar pelos rios, passar pelo fogo e as chamas. 4 coisas.
Aí agora, no versículo 3, porque isso aqui é poesia pura, Deus vai falar que ele é 4 coisas, tá? Então, para a primeira, verso 3, eu sou o Senhor para as águas, né? Eu estarei com você, eu sou o Senhor. Depois ele diz, seu Deus, ou seja, pelos rios que não te submergir, porque eu sou seu Deus. A outra coisa, o Santo de Israel. Então, você vai passar pelo fogo, mas o Santo de Israel vai te proteger, eles não vão te queimar. E a quarta coisa, o seu Salvador. Então, as chamas não vão te atingir, porque o seu Salvador está contigo. É muito bonito, gente, dá licença. Então, 4 coisas, 4 tipos de proteção diferentes e 4 formas pelas quais Deus se coloca. Senhor, seu Deus, Santo de Israel e seu Salvador. E aí ele continua dizendo, verso 3, parte B. Eu dei o Egito em resgate de você, ou em resgate por você, e a Etiópia e Sebá, para que você fosse meu. Volta no versículo 1. Volta aí o teu olhinho para o versículo 1, finalzinho do versículo 1. Não tenha medo, porque eu te remi. E o final do verso 3 diz, eu dei o Egito em resgate por você. Eu comprei o Egito para te resgatar. Tá? Ou o contrário, eu comprei você de lá do Egito e te trouxe para mim. Tá? Eu paguei para te resgatar. Você estava lá no Egito. Para onde ele está direcionando? Movimento exodal. Ele foi lá no Egito. Tá? Lá no Egito eu te comprei. Eu te tornei livre. Você saiu de lá. Tá? E aí ele foi lá, voltou, tá? E ele diz, e a Etiópia e Sebá, eu também fiz isso para que você fosse meu. Versículo 1 termina dizendo, eu te chamei pelo teu nome, você é meu. E aí no verso 3 ele diz, eu dei o Egito em resgate por você, porque lá no verso 1 ele diz, eu te remi, eu te comprei, que é a mesma coisa que dá o resgate. E ele diz, você é meu. E aqui ele diz de novo, você é meu. Tá? É muito bom. Vamos lá. Verso 4. Aí agora, eu nem sei se vai dar tempo da gente fazer tudo, né? Aqui do Isaías 43, do 1 ao 3. Se não der tempo, a gente continua na sexta-feira. Porque é muita coisa bonita. Olha o que ele vai dizer no verso 4, gente. Se ninguém te disse hoje que você é linda, maravilhosa, mulher, tá? Agora para todos, né? Você é lindo, maravilhoso, homem, que você é importante, que você é precioso, que você é alvo de amor. Eu vou te ler aqui, eu vou ler para você o versículo 4 do Isaías 43. Visto que você é precioso aos meus olhos, né? A Alessandra que está dizendo, é o oráculo que está dizendo, é o Senhor que está dizendo. Visto que você é precioso aos meus olhos, é preciosa aos meus olhos, e digno de honra, e digna de honra, e porque eu o amo, ai, 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 e porque eu a amo, ou e porque eu te amo, tá? 3 coisas. Precioso, preciosa aos olhos do Senhor. Digno, digna de honra para Ele. Olha só o que a gente é. E porque Ele ama você e eu, Ele diz, eu darei homens por você e povos em troca de sua vida. Ele está reforçando o que ele disse no versículo 1, eu te remi,
E o que ele disse no versículo 3, eu dei o Egito, a Etiópia e Seba em resgate por você. Então ele está dizendo, eu darei homens por você e povos em troca da sua vida. Então você é tão importante, o teu valor é tão importante que eu compro a tua vida, né? Pelo valor de muita gente, né? E de muitos povos. É claro que essa palavra está sendo dirigida ao povo que está na Babilônia, ao povo de Israel, né? Beba água. Então, essa palavra está sendo dirigida para esse pessoal. Então, é claro, sempre vai ter, aqui no livro da Consolação, né, que está dirigida a esse povo, que é o povo de Israel, o povo de Judá, né, sul de Israel, que está lá na Babilônia, no exílio. Então, sempre vai haver esse contraste entre esse povo que está exilado e os outros povos, tá bom? Então, sempre vai ter esse contraste. Por quê? Para que esses outros povos vejam, né, quem é esse Senhor desse pessoal aí que realiza grandes coisas, tá? Esse Senhor que realiza, não o pessoal, né? Tá bom? Verso 5 vai repetir o que falou no verso 1. Não tenha medo, tá bom? Volta teu olhinho aí, você que está com a Bíblia aberta, lá no meio do verso 1. Não tenha medo, ou não temas. E ele diz, porque eu estarei com você. O que ele fez? Pegou um pedacinho do versículo 1, não tenha medo, e pegou um pedacinho do versículo 2, eu estarei com você, e reforçou, tá? Portanto, poesia e quiçá, né, música, tá? Talvez isso aqui tenha sido transformado em música, porque é uma poesia muito musical, tá? Muito musical. Então, na minha Bíblia, que respeita a pontuação lá do original hebraico, agora veio um espacinho. Portanto, essa seria a primeira parte do texto, tá? A primeira parte da poesia ou a primeira estrofe da poesia, tá bom? Aqui nesse momento. Bom, então não tenha medo, porque eu estarei com você. Só aqui a gente já viu uma série de coisas, tá? Vamos fazer lições por aqui. Vamos por partes hoje. Então, esse Senhor criou a gente, formou a gente, remiu a gente, chamou a gente pelo nome e disse, você é meu, você é minha, tá? Esse Deus está com a gente, tá? Quando a gente passa pelos problemas, não deixa a gente se afundar quando passa pelos problemas, não deixa esses problemas acabarem com a gente quando passamos por eles, e não deixa esses problemas atingirem a gente a ponto de nos colocar para baixo quando a gente passa por eles, tá? Que mais? Esse Deus, ele continua. Ele é o Senhor, ele é o nosso Deus. Ele não é qualquer um, ele é o nosso Deus. Ele é santo e ele é o nosso Salvador, tá? E tem mais. Ele diz de novo, ele nos resgatou para que a gente seja dele, tá? Que mais? Ele... pois... Que mais? Para ele, a gente é precioso, preciosa, digno, digna de honra. Ele ama a gente. E ele repete dizendo que ele resgatou a gente. Ele comprou a gente por um preço bastante alto. E ele fecha dizendo essa primeira estrofe ainda. Não tenha medo, porque eu estou com você. Tá? Então eu tive que parar aqui, porque só aqui já tem uma série de coisas para consolar o povo que está lá na Babilônia e para alegrar o nosso coração nessa manhã. Se você está precisando de consolo, aqui você já tem um monte de palavras, né?
Se você já está bem, né? Quer ficar mais alegre ainda, você já recebeu um montão de palavras nessa manhã, tá bom? Vamos lá. Isaías 43. Aí agora vem a segunda parte do versículo 5 e 6, 7, 8 e 9, que é a segunda estrofe do poema. Bom, ele diz: trarei, ainda no verso 5, trarei a sua descendência desde o Oriente, ajuntarei desde o Ocidente. Vou ler o 6 também, que é completa, tá? Direi ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe e as minhas filhas dos confins da terra. Como é que eu consigo entender o que eu acabei de ler? Eu só consigo entender o que eu acabei de ler a partir do momento que a gente pensa que esse é o livro da consolação, que esse pessoal está no exílio e que é Deus que vai trazer de volta. Então, ele está direcionando, o profeta está direcionando um oráculo para esse pessoal que está fora da sua terra, né? E que recebe uma promessa de retorno. E a gente que está aqui no futuro, a gente sabe, a menos que a gente vá igual aquele filme, né? De Volta para o Futuro, a gente está aqui no futuro e a gente sabe que isso aconteceu, tá? A gente sabe que depois o rei Ciro da Pérsia vence o Império Babilônico, conquista o Império Babilônico e manda voltar todo mundo. Então, tudo isso aqui foi cumprido, tá? Mas, se eu volto os olhos, isso que você tem que ficar muito claro, se a gente volta os olhos para o êxodo lá do Egito, lá de Moisés, isso aqui também aconteceu, tá? Deus com mão forte, braço poderoso, né? Trouxe o pessoal para si, tá bom? E agora é o novo êxodo em que Deus, o povo tá lá na Babilônia e Deus com mão forte, braço estendido, braço poderoso, vai trazer de novo o pessoal. Como é que aplica-se isso hoje pra gente? A gente usa a metáfora do Egito, né? De situações difíceis, de lugares ruins, né? De momentos ruins, e aí Deus já trouxe a gente de volta, tá? Então, ele diz, eu vou trazer, então isso aqui tem a ver com a restauração do povo depois do exílio, tá? Só que o povo tá no exílio. E aí vem esse oráculo, vem essa palavra, desculpe, de consolação. Então, eu vou trazer os seus filhos, a descendência do Oriente, e eu vou ajuntar desde o Ocidente. O que são essas duas palavras, Oriente e Ocidente, se eles estão só na Babilônia? É a questão da restauração total, tá? Ocidente e Oriente. E depois ele diz, eu vou falar para o Norte, entrega. E eu vou falar para o Sul, não impeça de sair. Então, o que é isso? Oriente e Ocidente, né? Leste, né? Leste, Oeste, Norte, Sul. É a completude. Então, a minha mão é tão forte, o meu braço é tão poderoso e está estendido, que vai trazer todo mundo. Alguns estudiosos interpretam também esta profecia como a restauração de 1948, tá? Quando a ONU decreta Israel como nação. Naquele momento, o que aconteceu? Judeus do mundo todo, até arrepiada, judeus do mundo todo, do norte, do sul, do leste, do oeste, do mundo, em relação ao território de Israel, voltaram para Israel, tá? Existe um acordo, todos têm terra, judeus do mundo inteiro vão, que não vivem em Israel, vão a Israel, tá? Né? Uma vez por ano, sabe? Então, tem essa cultura entre os judeus.
Então, isso aqui também pode ser interpretado dessa forma, tá? Mas a questão é que esse Deus age na completude, age no todo, tá? No leste, no oeste, no norte, no sul, esse Deus está agindo e está trazendo. E aí, ó, análise retórica, ó, trarei, ajuntarei, direi o quê? Tragam meus filhos. Então, descendência, meus filhos, minhas filhas. Oriente, Ocidente, Norte, Sul. Que mais? Entregue, não impeça de sair. Entregue e não impeça de sair. Eles vão vir, eles vão retornar, como o povo retornou, né? 70 e poucos anos depois, o povo retornou. De longe dos confins da terra. Tudo isso que eu fui falando são o quê? Sinônimos que a gente vai marcando, cada um com uma cor aí para perceber. No verso 7, ele amplia isso e ele vai voltar no versículo 1, tá? Porque é poesia e é memorização. E ele vai dizer no verso 7, todos, aí já não são mais meus filhos e minhas filhas, são todos que são chamados pelo meu nome. Volta no versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor que o criou a Jacó, que o formou a Israel, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo teu nome. Verso 7. Todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. O que está lá no versículo 1? Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. E ele fecha dizendo, você é meu. E o verso 7 diz, os que criei para minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Se eu formei e fiz, é meu. Tá? Então, é muito legal perceber isso, tá? Perceber como é que a palavra vai entrando na mente por causa da repetição. O oráculo está toda hora voltando. Você é meu, você é minha, eu te criei, eu te formei, eu te amo, eu estou contigo. Então, toda hora, Deus está falando, né, nesse oráculo para esse povo, né, que está lá triste, chateado, porque está lá no exílio. Né? Por isso, palavras de consolo. Verso 8 e verso 9. E ele vai dizer agora assim o seguinte, tinha um pessoal lá que estava insensível às palavras de Deus, ao consolo de Deus, ao oráculo da consolação, tá? E aí ele vai dizer no verso 8, traga o povo que é cego, ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Do que ele está falando? De quem é cego de verdade? De quem é surdo de verdade? Não. O pior cego é aquele que não quer ver. O pior surdo é aquele que não quer ouvir. Eu tenho trabalhado bastante com essa coisa do deficiente, né? A Libras e tudo. Mas também desde que eu conheci o Tiago, né? Monique está aí assistindo, o Tiago como aluno do seminário. E aí eu nunca tinha tido um aluno cego assistindo aula. E eu tive que acostumar, e o Tiago é um cara pra cima, né? Brincalhão e tudo. E eu apontava para o quadro, eu falava, aqui, gente, estão vendo? E o Tiago dizia, tô vendo, Alessandra! E aí eu tive que me reinventar. Né? A partir daquele momento, já era Deus tratando comigo, né? Esse olhar para o deficiente, né? De estar ali
prestando atenção, né, naquele que precisa também de atenção, como todo mundo precisa, e que é só virar um pouquinho a chave, né? É só virar um pouquinho a manivela e começar a trabalhar de formas diferentes, né? E aí depois, eu já tinha, com relação ao surdo, eu já tinha estudado Libras há muito tempo, tá? Mas depois eu parei, até porque eu não tinha mais contato com surdos. E aí, ano passado, Deus colocou no meu coração, volta para Libras, você, isso é importante e tal. E aí depois eu conheci o pastor Carlos, com quem eu converso diariamente. E aí, claro, aí eu tô ficando fluente por causa disso. E aí o olhar da gente passa a mudar, a gente passa, a visão da gente amplia, é muito interessante isso. Lidar com o cego faz com que a visão da gente amplie. E lidar com o surdo faz com que a audição da gente amplie. Sabe? A gente começa a perceber, no caso do surdo, como é que a gente fala tanta coisa sem necessidade. Né? Pois é. E no caso do cego, como é que a gente vê tanta coisa sem necessidade também? E a gente passa a dar valor às coisas que realmente têm valor. E aqui ele está dizendo acerca da insensibilidade espiritual desse povo, tá? Então, traga ao povo que é cego, ainda que tenha olhos. Poxa, olha para o que tem que olhar, né? E o povo que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Poxa, escuta o que tem que ouvir, o que tem que escutar, ouça o que tem que ouvir. O que teria que ser visto e o que teria que ser ouvido? Tudo que está escrito antes. Eu sou o Deus que te amo, que te chamo, que comprei você. Eu sou o Deus que te fiz, que te formou, que te criou, que disse você é meu, né? Eu sou o Deus que vou estar com você na hora do problema, que não vou deixar ele te atingir, não vou deixar ele te afundar, não vou deixar você morrer. Só que tem gente que está surdo para isso e gente que está cego para isso. E por isso que mas ele está dizendo, traz! Traz esse pessoal aí também, tá? Versículo 8. Ele ama todo mundo, né? Pois é. Verso 9, de Isaías 43. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Congreguem, reúnam. Nações, povos, tá? Beba água. E aí ele diz, quem dentre eles, essas nações e esses povos, pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas? Quem é que pode anunciar o que aconteceu antigamente? É a pergunta aqui do oráculo. Agora é uma ironia, tá? Que apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e se diga, é verdade. Então, claro, o oráculo aqui está sendo irônico, né? E está falando, se vocês têm alguém aí, tá? Que pode anunciar as coisas antigas, apresenta as testemunhas aí, tá? Fala aí, então. Isso tem um reflexo no Isaías 42, versículo 9, que diz assim, Isaías 42, 9, é a sua página anterior aí, se você está com a Bíblia aberta. Eis que as primeiras predições já se cumpriram, e agora eu lhes anuncio, coisas novas, e antes que se cumpram, eu as revelo a vocês. Na verdade, não tem ninguém que possa falar dessas predições, não tem ninguém que possa fazer com que elas se cumpram, não tem ninguém que possa fazer com que elas sejam reveladas, a não ser Deus. É isso que ele está fazendo a ironia aqui no 43, versículo 9, tá? Então, todo mundo aí se congregue, se reúna, e quem é que pode anunciar essas coisas? Apresenta as testemunhas para que a gente escute e diga que é verdade. Aí ele vem agora, terceira estrofe do poema,
Em relação a esse verso 9, ele vem agora com um contraste, que ele não disse lá. Desculpa, gente. Ele disse lá: apresente as testemunhas aí e fale. E aí ele vai dizer agora o seguinte: vocês são as minhas testemunhas. Vocês que estão ouvindo o que eu estou dizendo são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês, olha como é que ele vai retomar, são o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou, diz o Senhor, né? E que antes de mim nenhum Deus se formou e depois de mim nenhum haverá. Esse é um texto, Isaías 43:10, dessa afirmação do monoteísmo de Israel, né? Então, vocês são as testemunhas de que antes de mim não houve nenhum Deus e que depois de mim nenhum Deus haverá, tá? Eu sou o Deus. Então, claro, para ver essa afirmação no oráculo, esse povo tem que voltar os olhos e a lembrança para toda a história deles, para reafirmar o que está sendo afirmado no oráculo. Então, a libertação lá do Egito, a caminhada no deserto, esse Deus que esteve junto, né? E esse Deus que agora está junto. Então, essa fala, a palavra aqui é incisiva, né? Essa fala é tão incisiva, né? Tão contundente, né? Tão forte ali, para exatamente dar um sacode aí no pessoal que está cego e que está surdo, né? E que não é cego e nem surdo, né? Mas que precisa ouvir uma palavra dessa, uma chamada dessa, tá? Então, vocês são minhas testemunhas, o meu servo a quem escolhi, para que vocês são isso, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu sou. Antes de mim não houve Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Aí ele continua reafirmando o verso 11, tá? Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Então reafirma, reafirma. Eu ia falar reafirma de novo, né? Ia fazer o pleonasmo vicioso. Se ele reafirma, ele afirma de novo, né? Então ele reafirma isso no verso 11. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Só que ele está falando dessa forma, o oráculo, para o que se faz cego, né? Para as coisas que ele já fez, Deus, e para o que se faz surdo, para as coisas que ele, Deus, já falou, tá? E ele continua, verso 12. Continua reafirmando. Eu anunciei salvação. Eu a realizei. E eu a fiz ouvir. Então, tudo fui eu. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Tá percebendo? A fala é incisiva, é contundente, é forte, tá? Então, eu é que fiz. Eu anunciei salvação, eu realizei essa salvação, eu fiz ouvir essa salvação, tá? E vocês são as minhas testemunhas e eu sou Deus. E claro, vamos costurar, né? Como é poesia. Ele começa o verso 10 afirmando: vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. E ele fecha o verso 12 dizendo: vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. E ele fecha essa parte do poema no verso 13, né? É um verso que muita gente conhece, tem até um louvor, né? Agindo eu, quem impedirá? E aí ele diz, verso 13 de Isaías 43, para fechar a poesia aqui do oráculo e fechar a live, né? Ainda antes que houvesse dia. Onde ele foi agora? Lá no Gênesis.
tá? Muitas profecias vão voltar lá no Deus Criador. Lá no Deus Criador. Então, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. O que ele está dizendo? Não há quem possa livrar alguém das minhas mãos. Ah, então é negativo isso? Não, é positivo. Não há ninguém que possa livrar, tá? Não há quem possa livrar das minhas mãos. Se eu estou segura, se você está segura, seguro nas mãos de Deus, não há quem possa tirar a gente das mãos de Deus. Livrar a gente das mãos de Deus. Ou, no caso aqui, o cego que não quer ver, o surdo que não quer ouvir, Deus está dizendo, não há quem possa livrar você das minhas mãos. Eu vou tratar contigo, tá? Porque eu te amo. Eu te amo, tá? Vamos lá. E aí ele diz, agindo eu, quem impedirá? Eita ferro! Agindo eu, quem impedirá? O que esse agindo eu, quem o impedirá, tem a ver com o restante do poema. Eu estarei com você, verso 2. Ai, ai, não te submergirão as águas, tá? Não te queimará o fogo e não te atingirá a chama. Agindo eu, quem impedirá? Deus age. Não há nada que possa impedir o agir de Deus. E qual é o agir de Deus? Guardar a gente, proteger a gente, estar com a gente, falar pra gente, você é minha, você é meu. Eu te criei, eu te formei, eu te fiz, eu te comprei, eu te trouxe de volta. Por causa de você, eu digo ao norte, eu digo ao sul, eu digo ao leste, eu digo ao oeste, é minha, é meu, me dá de volta. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? Então, essa é a palavra dessa manhã, tá? É muita coisa, né? É muita lição. E aí eu vou tentar colocar isso aí na descrição do vídeo, porque tem várias, né? Esse Deus que realiza tanta coisa na nossa vida. É o Deus que está falando comigo e com você nessa manhã, tá bom? Vamos lá então, deu vontade de falar agora assim, amém, igreja? Vamos lá então, louvado seja Deus, graças a Deus. Vamos dar bom dia para esse pessoal, vamos embora lá. Bom dia, Rosângela Marins, Suelen, acho que eu já falei lá em cima, Suelen Machado, bom dia, Felipe Soares, irmã Regina Célia, bom dia, irmão Guaraci também, bom dia. A Aline tá falando, para não, de fazer live não. Bom dia, Shirley Fernandes, Mileide. Alex e Soraya, bom dia, Soraya. Pois é, então, a Soraya também é deficiente visual. Então, como eu tive a experiência com o Tiago, eu já sei como lidar com a Soraya, né? Eu já vou chegando e falo, oi, Soraya, tudo bem e tal? E a gente vai conversando, porque eu já tive a experiência com o Tiago com questão da deficiência visual, né? Tudo isso Deus vai agindo na nossa vida, gente. É muito legal. Vamos lá, Gabriela, bom dia! Bom dia, Caleb! Vamos lá. Ai, legal. Falei do Tiago e a Alex e a Soraya estão aí. Glória a Deus. Vamos lá. Já falei com Gabriela. Edivanda, bom dia. Ana Paula Moraes, lindona. Vanusa, bom dia, bem-vinda. Luísa de Gabriela, bom dia. Sandra, bom dia, minha flor. Cláudio Monteiro, bom dia. Valéria Reis, bom dia.
Marta Azevedo, bom dia, vamos lá. Estela, bom dia, Estela. Pastora, Alianai, bom dia. Deixa eu ver aqui. Josilene, bom dia aí, pastor Jonas. Daniele, bom dia. Mas Vanusa gostou. Bom dia, irmã Jurema. Bom dia, Júlia e Sheila, bom dia. Estavam ontem na igreja ali na minha frente. Ai, que culto bom ontem. Bom dia, Patrícia. Patrícia Nascimento chegou atrasada, assiste depois. Daniel, bom dia, Daniel. Ô, Michele, bom dia. Meu carteiro preferido. Bom dia, Diógenes. Ai, ai, ai. Márcia Paixão, bom dia, lindona. Antônio, já falei lá em cima. Vamos lá. Norma, já falei lá em cima também. Bom dia. Tô terminando. Bom dia, Fernanda. Fernanda Costa. Vamos lá, o pessoal falando aqui. Ai, Márcia Augusto, bom dia. De Boa Vista, Roraima. Gente, que coisa maravilhosa, que legal. Bem-vinda, Márcia. Gente, eu só tô vendo o nome de vocês, não tem como ler o que vocês escreveram. É só quando é rápido. Guilherme mandou um beijo. Beijo, Guilherme. E a Clécia dizendo que as lives são presente de Deus para nós. Para mim também, tá? Ontem eu tava conversando com a Monique, que cada live é para mim primeiro, tá? Porque Hebreus 4:12 diz o quê? Que a palavra de Deus é viva, é eficaz e é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Então, corta desse lado e corta desse lado aí, desse lado aqui e deste lado aqui e desse lado aí que é o seu, tá bom? Deus te abençoe nessa manhã. Ai, e fica com esse Deus maravilhoso que te chamou, que te remiu, tá? Que diz, tu és meu, tu és minha, eu te comprei. Quando você passar pelas águas, ou se você já passou pelo fogo, pelos rios, pela chama, nada disso te atingiu, você tá viva, você tá vivo aí do outro lado, tá bom? E eu tô desse lado aqui. Agindo ele, quem impedirá? Beijo no teu coração, Deus te abençoe e até sexta aí, se Deus quiser. Beijo.